Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de outubro de 2012, sábado. O verbete é de número 2453. Ele tem 5 páginas, 42 logias e 11 máximos. O tema, empresa familiar. A especialidade é grupo carbologia. Quem fez o verbete aí pela primeira vez, fora de série, é a professora Josiane, que está aí com uma comitiva, sabe, de assistência. Definição. A empresa familiar é empreendimento, negócio, organização, firma, interimpresa, interpresa, companhia, sociedade ou organização econômica, caracterizada pela gestão a cargo de diferentes membros de determinada família, com o propósito de atender às necessidades e objetivos grupais. O empreendimento familiar, a família empresária, a necessidade de sobrevivência, a microempresa familiar, a empresa fundo de quintal, o desafio da conquista, a insatisfação com o momento profissional, o desejo de autogerenciar-se, a oportunidade de mercado, o sucesso empresarial, a sensibilidade em relação ao bem-estar dos empregados. A sintonia entre consciência e consciência influenciando os comportamentos, a ocorrência de assédio interconsciencial nos conflitos, o amparo de função nas atividades cosmoéticas, a autovivência da sinalética energética e parapsíquica pessoal, o retroparentesco entre os sócios, a oportunidade de recomposição grupo kármico. Na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, com as empresas familiares classificadas em 2 categorias. E também nós temos aí, na historiografia, 4 épocas marcantes no Brasil com referência às empresas. Na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Acerto grupo kármico, divisão do trabalho, inseparabilidade grupo kármica, interesse transempresarial e profissão herdada. Frase enfática. A empresa familiar pode ser oportunidade de libertação interconsciencial, pondo fim ao ciclo de recomposições inevitáveis, o agravante interprisional, consoante a cosmoética. Aplicada. Você considera a possibilidade de acertamento grupal na constituição da empresa familiar? Em caso afirmativo, aproveita as oportunidades grupais para fazer recomposições ou contribui para o agravamento interprisional? A filmografia específica tem 1 fonte. A bibliografia específica tem 5 fontes. Agora, nós temos aí a mega análise de 20 itens com João Paulo. Companhia, firma, empreendimento, negócio e herança. Laço, vínculo, competência, interconfiança, gestão, geração. Sucessão, tradição, administração, recomposição. Retroparentesco, inseparabilidade, convivialidade, interprisiologia e grupo karmologia. Agora, o verbete hoje, no dicionário, é omnivisiologia. O argumento é omni-evoluciológico. Isso aqui é preciso a gente ver tudo para entender bem aí. São só 2 páginas. Agora, nós temos aqui o questionamento. Aqui é com você agora. Faço parte de empresa familiar no ramo da farmácia que tem seus arranca-rabos. Conforme a sinonimologia, página 3, página 6, número 3, a empresa familiar pode ser chamada de interpresa familiar, lembrando interprisão. De que modo não piorar uma interprisão grupo kármica tendo empresa familiar? Como não ter rabos presos multiexistenciais? Bom, no meu entendimento, até porque eu também faço parte de uma empresa familiar, os arranca-rabos, no primeiro momento, são inevitáveis.
até, como a gente diz, acertar as condições. O importante é ficar atento ao fato de que não se torne, esses arranca-rabos ou as discussões não se tornem rotina. Tem que haver um entendimento do momento das pessoas, do momento da empresa. E o que me ajudou muito foi pensar na cosmoética, foi ver o momento evolutivo do outro, os interesses de todos, os interesses pessoais, os interesses da empresa, e procurar, na medida do possível, o entendimento. O arranca-rabo é subcérebro abdominal e não ajuda muito. Não sei se ficou claro. Em Fatologia, página 6, nona linha, os conflitos entre os interesses da família e da empresa. De que maneira amenizar esses conflitos? Esses conflitos, a empresa familiar, ela tem uma característica que é de misturar os interesses. Então, normalmente, a empresa familiar, ela é uma extensão da família. Então, esses conflitos, eles têm que ser bem pensados para que não seja levado para a empresa um conflito que foi gerado na família e vice-versa. Então, nós temos, principalmente no Brasil, tem muita a questão do paternalismo, do encobrimento de situações. Então, penso que é nesse sentido, de fazer, ter o entendimento do que é um conflito familiar e o que é um conflito gerencial, um conflito do negócio mesmo. Professor, como assistir da melhor forma possível o meu pai? Ele tem 86 anos, está com demência, cardiopatia, nefropatia e esteve na UTI, mas recebeu alta recentemente. Minha mãe, que cuida dele, com auxílio de cuidadores, tem um temperamento muito difícil e faz tratamento psiquiátrico. Sou enfermeira e, segundo as orientações médicas, fiz plano de horário das medicações. Minha mãe muda tudo, dificulta o trabalho de todos, pois tem que ser da maneira dela, não tem discussão. Quando os filhos apontam o caminho, ela fica irritada e todos acabam se afastando pelo temperamento difícil, inclusive os cuidadores. Quando mostra a realidade para ela, não aceita, fica pior, entra em depressão e briga com todos. Como fazer nesse caso? Tem uma saída, coloca cuidador para cuidar da sua mãe também. Ela também está igual ao pai, está na cara. Isso aí é um processo psiquiátrico de ambos. Pela idade, essas coisas todas, tudo isso ocorre. Agora, arranja um cuidador para ela, junta os filhos todos e fala com ela que precisa. Porque senão, daqui a pouco, vocês vão ter dificuldade para cuidar do papai. Pelo seguinte, os cuidadores, ninguém vai aparecer. Repercute a notícia que lá ninguém consegue por causa dela, como é que faz? Cuidador já é problemático. Agora, tem uma pessoa que dá conta, isso é uma loucura. Não pode ficar assim, não. Outra coisa, se isso piorar muito, separa o seu pai dela. É uma saída, para ajudar. O fim da vida tem que ter inteligência. Professor, qual o tamanho da interlúdio? Ela tem quantos habitantes e que maneira funciona? Esse não está entendendo nada. Isso é o Modem que está falando aqui. Sabe o Modem? O Rodrigo, é o de Belo Horizonte. Olha aqui, Rodrigo, eu confio em você como um bom mineiro desconfiado para fazer o levantamento demográfico da interlúdio. Tá certo? Vamos ver o que dá. Qual o mínimo nível evolutivo exigido da consciência para que possa decidir onde, de que modo, outra consciência sem lucidez irá ressomar? O mínimo evolutivo aí é a pessoa, no mínimo, saber mesmo a evoluciologia. Ser evoluciólogo é assim que ele pode saber. O mais é difícil, só se for pessoa muito ligada à consciência. Professor, estou participando do SCP-2 em Santa Felicidade, em Curitiba, e soubemos que estão ocorrendo 4 cursos de SCP-2 nesse fim de semana. Qual a interligação que existe entre os 4 campos consciência terápica e assistenciais formados? São campos independentes para cada caso? São. Quem superintende esses cursos extrafisicamente? São os nossos amparadores aí. Qualquer coisa você vê com a Mabel, a paralencologia, que você vai saber quem é quem. Nós temos aqui uma parapopulação extrafísica que nos ajuda. E nós chamamos essa turma aí, a Mabel já fez uma listagem. Paraelencologia.
Esses que aparecem, fora aqueles que não aparecem. Nós temos 3 vezes mais desse povo que aparece, nós temos gente que não aparece aqui, que também ajuda. Os assédios derivados de seitas sincréticas são mais demorados? Às vezes, depende das presas, das vítimas. Se as vítimas já trabalhavam com esse povo há muito tempo, a coisa é pior. Meu irmão sofre de semipossessão maligna desde 2008. E meu receio é que ele seja tratado como um louco, ao invés de médico rudimentar, que ainda não domina as energias conscienciais. Ele sofre com as interferências de consciência doentias, tem autoestima baixíssima e nunca tratou a Melim. Na condição de irmão gêmeo, bivitelino, tento ajudá-lo, porém não tem sido bastante. O que fazer nessa situação? Não, o ideal é educar, se o negócio está muito difícil, interna ele uma temporada. Não precisa internar no hospital psiquiátrico, não é isso. Interna no hospital que tenha médico, que atende ele. Hospital assim, tipo hotel fazenda, alguma coisa nesse sentido. Tem muitos por aí. Isso é que seria o ideal. Pensa nisso. Há chance. Eu quero informar a todos vocês hoje que a pedra fundamental do Hotel Providencial, em virtude das fortes chuvas previstas, estaremos transferindo para o próximo sábado, dia 29 de outubro, é o próximo sábado, às 18 horas. É o lançamento da pedra fundamental do Hotel Providencial. Contamos com a presença de todos, mas no próximo sábado. Seria hoje. Então passou para sábado que vem, às 6 horas da tarde. Agora, gente, eu quero agradecer aqui, ó, meu povo aí da Polônia, que mandou para mim 2 livros. Um do Rui Wachowski e o outro do Ler Anus. Agora, perfis polônicos no Brasil e a arte de curtir. Eu quero ver isso aqui com calma. Esse aqui dos perfis polônicos no Brasil é um livro muito bem bolado. Eles usam a técnica que eu uso, de colocar negrito nas palavras para fazer o chamativo, entende? O livro todo é assim, ó. Tá vendo? Bem bolado. Isso aqui, né? É gente que entende o assunto, quem fez. Agora, veja, o livrão vale a pena ser visto. Eu quero ver com calma. Ele tem quase 500 páginas. Todo ilustrado e com as palavras todas grifadas, sublinhadas. Muito interessante aqui. E tem esse outro aqui que eu quero examinar com calma, que é do Dr. Ler Anus. Muito interessante. Vamos ver com calminha, para a gente ver como é que fica. Agora, gente, eu devolvo, então, a nossa professora Josiane para vocês. Pode falar. A empresa familiar ocupa um espaço importante na sociedade industrializada, né? A gente sabe que há uma aversão ao ingresso de sócios e técnicos externos, né? E com isso às vezes fica os sócios, a direção, eles ficam sem muito conhecimentos técnicos, né? Não se aprimoram. Podia falar um pouquinho sobre isso, sobre esse conhecimento técnico da parte dos sócios? Certo. As empresas familiares, elas têm como tu mesmo falaste, têm uma grande importância mundialmente, né? Normalmente as maiores empresas começaram dessa maneira, empresa familiar e tal. Com relação à profissionalização, depende do tradicionalismo da família, da confiança. Há também a cultura da confiança entre seus pares, mas a confiança com os outros ainda ela é meio limitada. Se percebe, porém, que as grandes empresas, elas estão já contratando executivos para cargos, assim, fazendo a sucessão profissional e não a sucessão por herança, né, como já tem o verbete que a gente comentou. E penso que há uma tendência pela globalização, pela própria necessidade de crescimento e tudo mais, que isso vá mudando. Há alguns critérios bem importantes. Agora, há pouco tempo, foi feita uma sucessão na RBS em Porto Alegre, que é uma empresa de grande porte, eu acho que todo mundo conhece. Eu até gostaria de agradecer uma hoje concierge chamada Emma Lúcia,
que trabalhou nessa empresa, e ela me disponibilizou seus livros. Então, eu até estou trabalhando em cima de dados que ela já tinha. Então, essa empresa, a RBS, ela trouxe a público a maneira que eles fizeram essa sucessão. Apesar do sucessor ser herdeiro, são todos, do grupo, todos Sirotsky's, né? Apesar dele ser herdeiro, houve uma profissionalização. Eles têm lá os critérios que eles estão admitindo e, enfim, priorizando, é que mesmo sendo um herdeiro, ele faça uma profissionalização. Ele tem que ter mestrado, tem que ter trabalhado fora do país, tem muitos quesitos, né? Não vejo ainda como um preconceito. Eu acho que antes era mais um temor. Porque, veja, quando tu coloca uma pessoa, um sucessor não da família, ele está solto no mercado. Daqui a pouco vem alguém e pode levar. Talvez essa insegurança prenda um pouco nessa questão. Porque do parente tu já tem uma rédea mais curta, né? Então tu contrata um bom administrador, um bom gestor, mas ele está no mercado de qualquer maneira. Não vejo como preconceito. Mas a questão aí, como o caso da RBS, é uma família grande. Agora, normalmente, as empresas familiares, elas começam ali com um dono que, de repente, chama o filho, né? Às vezes, aí entra a nora, entra os agregados. Aí se sai um para fazer um curso, alguma coisa para se especializar, isso já faz falta, né, na administração. E normalmente essas empresas, elas são pequenas, de pequenos portes, né? Como que funciona esse apego do criador, do primeiro gestor da empresa, né? De não querer largar o parente, não querer que saia, né? E a empresa fica ali sem muita evolução, né? Nas empresas menores, há a característica da profissionalização se dá internamente, né? Nas empresas menores, a pessoa não se afasta da gestão para a especialização, ela normalmente faz junto. As empresas maiores é que se dão ao luxo, né? Porque tem maiores recursos. Falou mais alguma coisa aí que eu perdi na segunda parte agora? A questão da acomodação, de não evoluir, a empresa ficar sempre médio porte ou pequeno porte, né? Tem um outro senão aí que também se fala que as empresas familiares ou as famílias sempre pensam que o seu familiar é o melhor gestor ou é o melhor sócio, né? Então, até pelo caráter paternalista que se falou antes e da impunidade, muitas vezes, e até por uma questão de orgulho, talvez, a pessoa fica ali naquele cargo, mesmo não sendo competente, né? Por uma questão de status, sei lá, aí cada caso é um caso. Mas há de se considerar que quando há um filho, um genro que não faça a sua parte competentemente, fique meio encoberto e aí, claro, trava o crescimento. Essa é uma questão, me parece, que nas empresas familiares acontece muito, delas não prosperarem, porque fica naquele grupo muito fechado e aí não evolui, não estudam, não criam técnicas, né? Uhum. Não querem colocar alguém de fora, e aí a empresa acaba indo lá na segunda geração e às vezes não alcança a terceira, né? É isso aí. Alô, Josi, de gaúcho para gaúcha. Então, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, começa na linha anterior, final, os conflitos entre os interesses da família e da empresa. Tem empresas familiares profissionalizadas, como o exemplo que citado, da RBS, Gerdau, outros, e tem empresas familiares bem pouco profissionais, em que muitas vezes o interesse da família se sobrepõe, coloca uma pessoa menos competente, mas porque é da família, né? Num cargo, enfim, paga melhor porque é da família, e
o uso de material do almoxarifado em casa, essas Mais coisas ou menos assim. isso. Então, Caixa único. Caixa único. Bom, aí já é um caso mais mais grave. Mais grave ainda. Mas como é que como é que percebe esse processo de transição, né? E eu só queria colocar uma outra questão também, se pudesse falar um pouco. Eu acho muito interessante porque eu percebo uma espécie de legado das empresas familiares em função da preceptoria que elas geram, né? Então, uma família que tem empreendedorismo, que tem empresa, muitas vezes a pessoa já nasce dentro de uma empresa, já tem noções de administração, noções de gerenciamento e por vezes vai aplicar isso fora em contextos muito maiores, né? Como é que percebe também esse legado que a empresa familiar também pode gerar para a Socim? Tá. Primeiro, assim, falando dos conflitos entre os interesses da família e da empresa, entra também essa questão que se falou do caixa único, né? Às vezes a empresa tem o propósito de crescimento, de investimento e tudo mais, mas o interesse da família é mais na questão de adquirir riqueza. De adquirir riqueza da família pessoal, daquele núcleo familiar. Então se perde o propósito de prosperar enquanto empreendimento mesmo, né? Não sei, isso fica já contento? Eu acho que que o ideal é deixar bem claro o que é empresa e o que é família. Mesmo sendo uma empresa familiar, há de se separar, né? Então, tipo, como se o administrador, o sócio, ele fosse um empregado, e ele vai fazer com aquele dinheiro que ele retira, vai se gerenciar pessoalmente com aquilo. E não ficar misturando as coisas, tendo como finalidade o enriquecimento, tão somente pessoal ou familiar, tá? E a outra questão, Gustavo, era com relação... legado das empresas familiares para a Socim, do ponto de vista da preceptoria, né? Empresas tradicionais, então o sujeito nasce no meio na família que tem uma empresa familiar e depois vai aplicar isso em empresas ou situações muito maiores. Mas ele tem aquele estofo por já ter tido essa preceptoria desde o início, né? Tem alguns casos de grandes administradores que se destacam e tu vai ver, por trás daquela formação tem ainda um processo de preceptoria que tem origem numa empresa familiar. Sim, mas aí nesse caso tem que conjugar a preceptoria e de repente com a programação da pessoa, né? Às vezes ela está na empresa ou participou da formação, da sua formação dentro da empresa também, mas lá pelas tantas vê que não é nada daquilo que seria bom para ela e tão pouco para a empresa. A preceptoria ajuda no sentido de ela estar no fluxo, né? Mas se não for da sua programação, ou do seu querer, não ajuda, penso que não. Josiane, aqui em cima no ar, por favor, você pode ampliar a frase enfática, por favor? Penso que a empresa familiar, por todos os envolvimentos que tem, a convivência, né? Os membros da família passam praticamente 8 horas, arredondando, né? Trabalhando na empresa. Então, tem essa condição de um trabalho para fora, para a sociedade, com outras pessoas. E tem aquela parte que a pessoa tem os seus envolvimentos bem familiares e extra horário de trabalho. Então, com a frase enfática, eu quero trazer exatamente essa oportunidade que a gente tem de acertos, de lidar com a cosmoética, enquanto trabalhando, né, enquanto profissional. Porque até pela minha experiência, eu vejo que
Essa empresa que eu tenho hoje, que é com um irmão meu, a gente já está fechando agora dia 26, a gente fecha 12 anos de existência. Então eu já percebo que a gente fez muito acerto e que a gente pode ter a possibilidade de cada um partir para a sua daqui a um tempo. Ainda temos muita coisa para fazer. Eu vejo sim essa oportunidade de a gente estar aplicando a convivência, a harmonia, a cosmoética, o tempo inteiro, o dia inteiro e em todas as situações. Não sei se fica claro. Ficou claro, mas também uma empresa não familiar, pode acontecer isso também, né? Você está trabalhando junto, mas você diz a família porque tem essa outro tipo de união, não é? Então, as duas ficam conjugadas, né? Mas uma empresa comum, pessoas trabalhando sempre juntas, também pode acontecer isso. E é bom também ver, não deixes o certo pelo duvidoso. Isso o povo é que fala. Qual é o certo, professor? O certo é, se está tudo bem, não se muda time que está ganhando. É isso aí. Tudo é o povo que fala. Tá, muito obrigada. Quanto à parelencologia, seria interessante informar que a listagem atualizada da parelencologia está disponível no site www.icge.org.br www.icge.org.br. ICGE, vocês sabem, né? Instituto Nosso de Estatística, entende? Isso aqui é da Mabel que está falando. Professor, recentemente assisti documentários sobre os chamados preparadores, que seriam pessoas que passam anos se preparando para possível fim do mundo, o caos social, catástrofe e pandemias. De que modo a Conscienciologia interpreta esse comportamento? Não, se estão estudando para poder ajudar os outros, tudo bem. Mas se são piratas, estão esperando que o mundo vai acabar, deixa para lá, não perca tempo com esse povo, não. A maioria é pirada, é igual aqueles que foram lá para o estado do Rio e juntar todo mundo no dia tal, às tantas horas, o mundo ia acabar. Foram lá, depois todo mundo olhando a cara um do outro, tudo frustrado. Ninguém nunca mais falou no assunto. Teve gente que até brigou uns com os outros depois dessa. Isso é o fim do mundo. É o fim do mundo particular daquela turma, né? No interior do estado do Rio. Josi, Melissa. Em fatologia, na terceira linha de baixo para cima, comportamentos de submissão sufocando a criatividade. Às vezes não é só a criatividade, né? Mas é um quer ir mais na frente, outro quer fazer inovações, mas um segura. Como que tu vê isso? No caso é que eu trago a questão da criatividade, porque há em algumas empresas, como a gente já estava comentando anteriormente, um certo tradicionalismo, um engessamento e a dificuldade de criar coisas novas, né? Então, por um processo de que, de repente, o pai, que é o fundador da empresa, não admitir que o filho ou qualquer outro agregado, mas que faça parte do processo, ele impede a renovação, exatamente a criatividade. Há a possibilidade de que aquele talento seja, se a pessoa continua na empresa, que esse talento ele seja abafado de tal maneira que não possa nem mais ser reconhecido. Certo? Era mais alguma coisa, meu? Era só criatividade? Eu tinha falado mais alguma coisa? Não, até a questão de, às vezes, não é só criatividade, mas a pessoa ter a cabeça, um sócio, um dos membros, ter a cabeça mais na frente, querer inovar, querer aumentar a empresa, o outro, de repente, quer segurar, não, vamos ficar, aqui está mais seguro, aqui está bom, já é o suficiente. Mas, normalmente, tem aquele que é o dono do negócio. É o cara que é o que teve a ideia de formar a empresa, ou que ele participou de um capital maior, mas normalmente é o cara que teve a ideia, é o empreendedor. Aí é mais difícil, sabe? A ideia dele prevalece e pronto. É difícil tomar frente, né? Exato.
É questão de orgulho, questão de achar que outra pessoa não compreende tanto do processo quanto ele. E dentro da família é mais difícil ainda, porque aí envolve, de repente, se é irmão mais velho, ou se é o pai e a mãe. Penso que sim. Entram ali, por isso que eu acho que essa questão da interprisão é muito séria, porque tem as nossas retromemórias, né? Então a gente pode ter um sentido de revanchismo, alguma coisa desse gênero, assim. Né? Então quem vai lá, que a gente não tem lá muita lucidez quanto ao passado. Mas pode dizer assim, puxa, mas quem tu pensa que é para estar... Já pisou tanto na bola no passado? Não é? Só para dar sequência, um pouco mais acima, na 7ª linha, de baixo para cima, a dificuldade das demissões dentro disso que a gente está falando, tu poderia falar um pouquinho? Pois é, a gente já comentou alguma coisa antes. Muitas vezes é difícil numa empresa familiar... O parente, o filho, o genro, seja lá quem for, ser demitido, porque cria todo esse desconforto familiar. Como não há uma separação não há uma separação definida, em muitos casos, do que é empresa e do que é família, então esse conflito, eu vou demitir uma pessoa da empresa, eu posso entender que eu estou demitindo a pessoa da minha vida. Sabe, demitindo ela daquele contexto familiar. Eu penso que essa dificuldade da demissão, ela principalmente tem esse caráter. O contrário também seria verdadeiro. Eu passei por uma situação de família, assim, onde eu pedi demissão da família. E houve, sim, uma questão de, por que você quer sair? Será, sabe, de não sermos bons? Houve, assim, uma situação complicada deles interpretarem eu querer sair. Não é boa o suficiente, a família não é boa o suficiente para ti, né? Isso. É isso aí. Tem uma pergunta aqui na patologia também, na 6ª linha, o sistema de decisão mais rápido. O que você pensou aqui no contexto da empresa familiar, do sistema decisório mais rápido? Essa de uma empresa familiar menos grande, né? Porque normalmente uma empresa familiar, como eu estou falando, nós estamos falando aqui das sociedades anônimas e tudo mais. Como não há necessidade de participar a um conselho, muitas vezes, das suas decisões, as decisões elas são feitas imediatamente, não precisa levar para instâncias maiores, né? Claro que numa sociedade anônima isso acontece, tem o conselho administrativo, que são outros falares. Né? Empresas menores. Empresas de médio porte, até médio porte. Uma curiosidade aqui. Se a família, né, já tem interprisão, já tem problema, tem possibilidade da empresa favorecer a resolução daquela confusão, daquela interprisão? Você acha que é a questão financeira que está em jogo ali, que favorece? Seria o caso da ganância financeira ser um fator positivo para isso? Eu não vejo a ganância financeira ser um fator positivo. Eu vejo que tem muitos objetivos ali a serem alcançados e tem muitas causas de essa empresa ter sido fundada, né? Então, tem a sobrevivência, como está já escrito aí. E esses objetivos, eles acabam ajudando nesses acertos grupocárnicos. Não sei se é isso, Rosa, porque tu acaba baixando aquela ansiedade, aquela vontade de, como teve na primeira pergunta ali, de ter um arranca-rabo, porque tu vê o que está em jogo. De uma certa maneira, regula o impulso. Desvia a confusão central da família e passa para outro tipo de problema, é isso? Passa para outro tipo de problema e tu vê que se de repente tu mete os pés pelas mãos,
o teu negócio, a tua profissão, a tua fonte de renda também vai. Entendi. Então, o melhor é tu tentar organizar tudo da melhor maneira possível. Ir fazendo os acertos, e tendo o teu ganha-pão, e tendo tua profissão reconhecida e tudo mais. Tá, aí é que está o valor, então, da empresa familiar para a reconciliação, né? Eu penso que sim, porque além na família a gente sabe, né? Normalmente, dá o arranca-rabo na família, uma família tudo perdoa. Pelo menos na cara, assim, né? A gente diz que está tudo bem, pode ser que não esteja. Mas a empresa, ela ajuda a regular, porque de uma certa maneira tu vai ter que continuar convivendo com aquilo, e é teu futuro também material, né, que tá em jogo. Então, eu acho que ajuda muito, sim, a baixar a ansiedade, a pensar no futuro, a ser menos emocional. Tá, obrigada. Aqui na Tem letra A. acontecido muito surgimento espontâneo durante o dia de pressão muito forte, desconfortável do corono chakra e às vezes também no fronto chakra. Isso pode ser indício de assédio? Olha, é muito fácil. Se está desconfortável, é assédio. Não precisa perguntar, né? Josi, aqui na letra A, 7ª linha, na patologia de baixo para cima, a dificuldade das demissões. A minha pergunta é a seguinte: claro que é difícil porque Grupo Karma, né, você já explicou, mas você não acha que essa dificuldade das demissões também acontece em empresas de amigos ou de gente muito próxima, que não sejam familiares? É difícil demitir? Eu acho que é difícil de demitir. Quer dizer, para algumas pessoas mais e para outras menos. Não sei, não tenho muita vivência nesse sentido. Mas tu traz uma questão importante, que é com relação às empresas formadas por amigos, né, por conhecidos e tudo mais. Eu trago ali, na exemplologia, a empresa multifamiliar. E a característica dessa empresa é que a primeira geração, normalmente, ela é formada por amigos, por laços de afinidade e não por laços familiares. Depois acaba se tornando familiar, porque cada um vai agregando, colocando seus parentes, suas esposas e tudo mais. A dificuldade de demissão na empresa familiar, para mim, pega mais porque envolve essa questão de misturar o que é familiar e o que é empresarial. Na empresa que não é familiar, assim, que ela é mais com laços afetivos, também é difícil, mas não tem esse entendimento de que, olha, não faz mais parte da família e tudo mais. Pode dar uma rusga imediata, assim, de amizade, mas contornável, penso eu. Josiane, com relação à passagem do bastão, como saber o tempo certo ou adequado para que ocorra essa passagem do bastão numa empresa familiar? Pois é, eu também não sei. Cada caso é um caso, né? O que a gente vê e estuda também, que muitos gestores têm dificuldade da passagem do bastão, exatamente porque tudo que envolve, a pessoa ela já tem essa ideia de que a empresa é a sua família. Então, ela abrir mão da empresa, parece que ela está abrindo mão da sua família. Tem muito fator emocional na questão da empresa familiar. Mesmo a sociedade anônima. Mesmo as grandes empresas têm essa questão. A passagem do bastão também tem a confiança no outro, né? Porque até tem um livro que diz assim que competência não é herdada. Né? Tu pode herdar a empresa, tu pode herdar muitas situações, mas competência não. O que mais me chama a atenção é exatamente nessa questão de a pessoa postergar a sua aposentadoria para não perder o controle da situação, para não perder a liderança, porque a liderança da empresa vai passar para outra pessoa. Então pode haver um entendimento que a liderança da família passará para outra pessoa também.
Aí desapegar não é muito fácil, penso eu. Professor Waldo, no verbete do DAC, aqui Adélio, no A, o senhor comenta ali na página 33, na autorreflexologia, a tertúlia como sendo o curso supletivo. Você poderia aprofundar essa questão? Aqui nós estamos falando... autorreflexologia na parte... Autorreflexologia. Nesse sentido, as tertúlias conscienciológicas gratuitas equivale aos cursos supletivos para adultos, com a finalidade de recordar e amplificar as matérias e disciplinas do curso intermissivo pré-ressomático. Afinal de contas, todos os aportes existenciais são exportações interassistenciais. O caso é o seguinte: os cursos supletivos era para os adultos que não tiveram tempo nem oportunidade, às vezes, de completar um curso ou de estudar mais. Então, arranjavam um horário extra. Então, vocês vieram, às vezes, muito depressa para cá e não tiveram tempo de pensar o que devia. Então, vieram para cá e eu agora estou tentando expor as coisas do curso intermissivo para vocês e lembrando a vocês que quando vocês voltarem, vocês vão fazer aquilo que vocês deixaram para trás, que é o processo de fazer assistência para a turma que está lá, que é o que eu tenho falado aqui nas tertúlias de manhã. As mini tertúlias que a gente está preparando a turma depois da segunda de soma. Então, veja, é um curso supletivo ou não é? Não é um suplemento? Não é depois? E outra coisa, são pessoas de idade, é o que são vocês. Eu não chamo que vocês são os elders. Veja, isso é perfeito como metáfora. Eu arranjei um negócio em cima do lance. Outra coisa, eu digo aqui bem claro, todos os aportes existenciais são exportações interassistenciais. Tudo que vocês têm recebido é para fazer assistência. Se vocês não fazem, vocês estão errados. Tem que fazer. A participação em si na mini e na tertúlia são aportes. Esses aportes geram responsabilidade, é isso também. Agora, nós já estamos fazendo a mini porque a turma pediu para fazer isso e nós não irradiamos e nem gravamos a tertúlia. Ela não tem online. Agora, por exemplo, de vez em quando seria bom eu avisar, principalmente os teletertulianos aí que estejam nos ouvindo, que aqui tem todo dia uma tertúlia de 2 a 3 horas, quase sempre 2 horas, e que é dedicado à resposta daquilo que a pessoa queira, para debater o processo. E outra coisa, não há censura, a gente fala tudo, porque não é gravado nada, entende? É tanto que não se usa microfone nessa mini tertúlia de manhã. Então, deve participar quem tem gogó. Tem que falar com o laringe chakra. Se a pessoa não é boa de voz, ela tem problema, tem que falar mais alto. Agora, outra coisa. Quase sempre a mini tertúlia tem mais gente do que essa tertúlia da tarde, tá? A mini é mais profunda, né? A mini ela entra mais no detalhismo, né? Não, e as pessoas perguntam tudo aquilo que tem. Todo mundo é muita gente com... Aqui, não tem tanta gente com laptop. De manhã, a maioria tem. Todo mundo está escrevendo. Então, isso incentiva muito. Agora, quem pediu para fazer essas tertúlias foi vocês mesmos. Por isso que eu estou atendendo desse jeito. Eu topo qualquer parada, desde que seja para fazer esclarecimento. Vamos brigar pelo esclarecimento. Então, nesse sentido, tanto a mini quanto a tertúlia são tipo um pente fino, um ajuste que nós estamos fazendo. Um ajuste, um aporte de ajuste. E eu tenho trazido também alguns verbetes que a gente debate de manhã, quando o povo gosta, a gente então traz o verbete para de manhã e de tarde. Alguns já aconteceram, vários desses aí, uma meia dúzia deles, nós já fizemos isso, verbetes do dicionário, que tem relação com aquilo que eu estou chamando de pré-intermissiologia, que é a pessoa dedicar esse resto dessa vida que vocês têm aí para preparar para o que vai acontecer depois da segunda de soma, que é fazer assistência para aquele povo que vocês deixaram para trás. Gente apegada a vocês, não é comparador de vocês, não é comigo, não é com os outros, nem os seus parentes, é com você, cada um em particular.
Então essa que é a preparação. Você não acha que é um curso supletivo mesmo nosso? De manhã é. Agora deu para entender. Está bem claro, é a tertúlia. Agora, parece que está dando resultado, porque tem aumentado, a frequência do povo está aumentando. Hoje eu não sei se tinha mais do que hoje é sábado. Domingo, às vezes, é muita gente à tarde. Eu não contei de manhã. E que hoje também tem o Flexologia em paralelo e tem o complementário, então muita gente estava nesses dois cursos também. Né? Agora, nós vamos continuar com isso. De modo que todo dia eu dou 2 tertúlias no mínimo. Hoje teve o processo extra, que é o círculo mental somático, que é o estudo da turma que está escrevendo livro. Entende? São 2 horas, mas ainda teve mesmo assim 1 hora de mini tertúlia. Lá eu falo que é a mini tertúlia, essa aqui é a mega, a max tertúlia. Tá certo? Ok, obrigado. Josiane, aqui no B, você coloca a frase enfática aqui da empresa familiar como oportunidade de libertação. A gente encontra na maioria das empresas familiares por fora bem o contrário disso, né? Você tem exemplos na sua vivência aí de empresas de porte grande que dá para elencar como uma libertação realmente, ou o que você tem visto? Olha, eu acho que o maior exemplo, eu acho que passa a ser o meu mesmo. Sabe, das outras empresas eu não posso ter um conhecimento, a não ser pelo bem que trazem à sociedade, aos empregados, ao grupo e tal. Mas eu vejo no meu caso, pelos processos que envolvem a afetividade, pelos processos que envolvem a comunicação, a harmonia, né, da minha vivência com o meu irmão, que é meu sócio, muita coisa melhorou. A empresa foi uma oportunidade de a gente fazer aquela imersão, sabe? A gente fica muito tempo juntos e não tem outro jeito a não ser a gente se acertar. Né? A gente teve uma época que nós fomos muito amigos, depois teve uma época que nós fomos muito antagônicos, um a ideia do outro. E a empresa fez com que a gente fosse, até pelos interesses que eu mencionei antes, na pergunta da Rosa, fez com que a gente fosse se educando para tratar um com o outro. A gente foi tendo mais afeto um com o outro, foi tendo mais compreensão. Há uma predisposição atual de um ajudar muito o outro na evolução, sabe? Na questão bem traforista. Então, penso que isso que vai libertar. Sabe, de admiração e discordância, né? Pegar todos os trafores que a pessoa tem para ajudar ela, para que ela reconheça. E você, não sei se você falou, desculpa, eu cheguei há pouco, o que mudou nessa? Porque você já teve momentos de antagonismo, muitos. O que foi a chave disso? Tudo bem, você pode ter pensado em fazer diferente, mas aí tem o seu irmão, não sei qual foi a ponto de viragem disso? O ponto de viragem, eu sou professora da Conscienciologia há bastante tempo. Então, tudo que eu ensino para o aluno, eu faço. Né? Eu sou bem teática, assim, procuro ser na maior parte das vezes. E eu acho que o ponto foi quando eu parei de falar e comecei a mostrar. Sabe? Parei de dizer, tem que ser assim, blá, blá, blá. E aí eu comecei a fazer de uma forma diferente, paulatina, com calma, não querendo que a ansiedade da resolução atrapalhasse. Sabe? Fazer na medida que tem que ser feito, sempre ficar muito atento. Eu fico muito atenta às questões extrafísicas também. Né? Eu procurava perceber o que estava envolvido no momento do antagonismo. E o que estava envolvido também no momento que era tudo muito bom. Uhum. Aí comecei a fazer maiores, claro, pelo exemplarismo, eu fui vendo o que estava dando mais certo, e fui fazendo cada vez mais, e sempre procurando ver que tipo de consciência estava ali naquele momento. Isso eu tenho muito claro para mim. E só uma última questão, quanto ao processo sucessório, você já... Porque tem uma relação direta, essa questão até comentou antes. Sim.
Vocês já pensam nisso? Você já tem uma estratégia para isso? Já. Nós começamos há uma semana, nós colocamos a filha do meu irmão, minha sobrinha, fazer um estágio lá para ver se é isso que ela quer da vida. Né? Então, a gente não vai forçar ela a seguir. Ela é uma menina, tem 15 anos, está no momento de escolher o que vai fazer da vida. Então, a gente ela passa o dia lá na empresa, está aprendendo as coisas devagarinho, e a gente quer ver se é isso que ela quer. E a proposta é essa, não queremos que ela trabalhe conosco sem ela gostar do negócio. Já estamos pensando nisso. Tá bom, parabéns. Tá bom, obrigada. Josi, podia falar um pouquinho a questão da terceira geração? O que acontece que as empresas, a maioria das empresas familiares, não chegam até aí, ou chegam e logo já se dissolvem? Pois é, ali está na coloquiologia, né, que tem a expressão popular, pai rico, filho nobre, neto pobre. O que acontece? O pai rico, ele é o empreendedor, ele começa um negócio, então ele veste a camisa, ele põe todos os seus recursos na empresa. Normalmente ele consegue, nas empresas que dão certo, ele consegue um poder aquisitivo, ele consegue um lugar na sociedade e tudo mais. Daí o filho, ele já quer usufruir daquelas questões. Então ele passa a ter uma vida mais de gastança, né, do que de envolvimento com a própria empresa, de dar continuidade ao empreendimento. Tem N casos de que os fundadores fizeram bom trabalho, fizeram as empresas serem referências de mercado em nível nacional, e que a segunda geração, ao começar a se envolver, já começou a querer usufruir mais das riquezas e do patrimônio da empresa em benefício próprio, e aí começou a decair, né? E aí entra o neto pobre, porque se o neto quiser, ele vai ter que repetir o avô, ele vai ter que começar tudo de novo, porque foi dilapidado na segunda geração. Normalmente o que acontece é isso. A segunda geração mete os pés pelas mãos, não dá continuidade, e a terceira, para continuar, tem que praticamente começar de novo. Josi, aqui no ar, parabéns pelo verbete. Eu estou na página 7, efeitologia, segunda linha, os efeitos atuais das atitudes passadas. Você poderia ampliar, por favor? Eu penso exatamente nesse sentido. Se a gente tem essa oportunidade de, se estamos juntos e conforme as vivências, a gente pode considerar que há uma interprisão, né? São esses efeitos do passado que estão sendo replicados ou estão acontecendo. Mas mais do que isso, eu penso nos efeitos futuros do que a gente faz hoje. É um pensamento que me veio agora, que não está escrito ali, mas é a continuação mesmo, né? Eu tenho que pensar quais são os efeitos que eu terei no futuro do que eu faço hoje, porque hoje eu estou tendo efeitos de coisas que eu fiz no passado, sem dúvida. Tá, ok, obrigada. Professor Valdo, aqui no verbete do DAC, sim, na página 33, o senhor coloca nesse adendum a consolidaciologia. O senhor poderia, por favor, aprofundar? Importa enfatizar que a vida humana, que é a intrafisicologia, de consolidação da auto-mega-gescom e do auto-revezamento humano em nível satisfatório, tendo em vista as vidas respiratórias nessa dimensão, em futuro próximo, interesse de toda consciência intermissivista. Quer dizer, é muito importante a pessoa fazer a gestação consciencial e a cápsula do tempo daquilo que ela está fazendo. A rigor, o trabalho mais pesado e complexo é o intelectual, quando ele é construtivo, prioritário e evolutivo. A racionalidade é eterna,
e atua por toda parte. Não se aprende antes de estudar. Não se começa a construção pelo telhado. Não se colhe sem antes semear. Quem nunca frequentou a escola passou pela vida e não viveu. Toda explicação simplifica. Então, o que é que não está claro aí? É tanta coisa que eu falei para ver se clareava, mas o que sobrou que não está obscuro? Fala aí, ó, o que você acha? Eu queria dar um depoimento, que esse verbete aqui é o primeiro que eu consigo ver claramente a sequência dessas 7 sessões aqui. Para mim, ele é o mais didático de todos, assim, que eu consegui ver. Não, porque a gente está pondo mais ideia agora, né? Eu estou ampliando. Porque eu não entendia, ainda não entendo bem, mas esse aqui comecei... Mas esse aqui eu vou te contar, só falta engolir, porque está tudo mastigado. O problema é esse. Agora, o que é premissa, o que é enunciado, o que é argumento. Agora, o problema todo é o seguinte, a gente tem que chegar num nível desse para clarear mais. Eu estou fazendo verbete maior que esse está com 2 páginas, eu estou fazendo com 3 agora, entende? E tudo especificando desse jeito. Agora, ó, você vai olhar que eu tenho muitas frases curtas e muito mega pensando e trivocabulário. Esse aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 megapensantes em vocabulários. É para ver se esclarece. Né? E tudo tem inter-relação. Em alguns lugares, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4 em seguida. Aqui, ó. A autodesocupação cansa. A autoexperimentações geram convicções. Companhias complicadas dificultam. Companhias inconflitivas facilitam. Não é possível que a pessoa não vai entender isso, né? Depois dessa, né? Agora, logo em seguida eu ponho lá, a ignorância complica, a autoexperimentação explicita. E por aí vai. E olha só, eu estava estudando aqui, o João Paulo ainda sugeriu colocar no complemento, tem mais um que eu vou pôr, vai ser o 12º. Eu vou pôr. Todos ressomamos recebendo. Quem renasce, recebe alguma coisa para fazer. Não, essa frase última aqui, ó, todos os aportes existenciais são exportações interassistenciais. Isso é muito bom. É isso aqui. É depois desse que nós vamos pôr. Todos ressomamos recebendo. Pois é, mais ou menos. Entendeu? Para ficar mais claro. Professor Valdo, só faria uma relação como entre omnivisiologia e cosmovisiologia. Qual é que seria o diferencial principal entre essas duas questões? Olha, o processo todo é o seguinte, a omnivisiologia é a pessoa que sai da monovisão ou da egovisão, do ego dela, da pessoa dela, e ela começa a ter uma visão cósmica, assistencial, universalista. Então, essa que é a omnivisão propriamente que eu estou tentando mostrar. Agora, omnievoluciologia é a pessoa evoluir com essa visão cosmovisiológica. A gente poderia dizer, então, que há uma aproximação muito grande entre omnivisiologia e cosmovisiologia, então. Até um certo ponto. Aí você que sabe aí o que você quer. Mas agora o problema é ver uma visão cósmica, que é a visão de mundo que a gente fala, sabe? Aquele Weltanschauung. Porque o senhor fala muito aqui no verbete autovivência, autoexperimentação, né? Pois é. Autoempreendimento. Pois é, mas a pessoa tem que fazer isso sem ego. Ela tem que diminuir o ego, acabar com a monovisão, acabar com a egovisão e ter a cosmovisão. Agora, ó, para a nossa verbetógrafa, na historiografia, página 8, poderia comentar as fases elencadas? Sim. Há algumas obras que trazem que a fase colonial do Brasil deu início às empresas familiares.
começando pelas capitanias hereditárias, né? Então, a coroa portuguesa, ela dava essas terras para suas pessoas de confiança, para que fosse desenvolvida a cultura da cana-de-açúcar e também para que houvesse a povoação, né? Dando início à povoação. Nessa fase, não era permitida a venda dessas terras, certo? Ficava somente na família, então era bem por herança a questão. Na fase imperial, então já começou a atividade familiar mesmo relacionada à agricultura. E, claro, daí já havia os interesses monetários, financeiros e tudo mais, havendo a questão das vendas. Nesse período houve foi o mais sério em questão de escravatura, né? Foi um período bem complicado para a nossa história. A republicana, os imigrantes japoneses, italianos, alemães, trouxeram para o Brasil tecnologias novas, se é que dá para chamar de tecnologia na época, mas artesanato e tudo mais, e que até hoje, gerando e influenciando muita formação de empresa familiar. Porque, imagina, o imigrante chegava aqui e só tinha sua família para contar. Então, era fazer uma empresa familiar ou fazer uma empresa familiar, não tinha muita coisa. Mesmo que ainda fosse ligada à agricultura, como no caso dos alemães e dos japoneses, italianos, teve muito isso. No Rio Grande do Sul tem muito disso também. E até hoje, essa cultura que começou lá na fase da República, ela vai se renovando, né? E na fase industrial, então, entrou o trabalho assalariado, as leis trabalhistas, o espírito empreendedor, né? Eu não sei especificamente o que eu poderia ajudar mais nesse sentido, mas é para ver, a minha ideia de colocar isso é para ver que a empresa familiar é uma coisa muito antiga, e ela vem crescendo, ela vem numa especialização, né? E como a gente já comentou antes, as grandes empresas mundiais hoje são empresas de origem familiar. Não sei o que eu posso ajudar mais nesse sentido. Na parafatologia, página 7, terceira linha, poderia falar sobre o amparo de função nas atividades cosmoéticas? Certo. Como eu falei antes, eu procuro sempre ficar atenta às consex envolvidas nos processos. Neste caso específico, com o amparo de função nas atividades cosmoéticas, na minha vivência, eu percebo claramente amparo de função quando eu vou dar algum exemplo meu, pessoal, de aplicação da cosmoética, né, pelo exemplarismo mesmo. Então, eu percebo que se forma um campo diferenciado, eu percebo que as ideias fluem melhor e aquela informação que eu estou passando, seja verbal, seja por exemplo, ela se torna muito mais efetiva quando o amparo se manifesta. E eu percebo isso seguidamente. O retorno, ele é muito imediato. Mesmo que não seja diretamente relacionado ao sócio, ao meu sócio e tudo mais, mas muitas vezes é com clientes mesmo. Eu trabalho na área de seguro e tem muita gente que resolve querer fazer um jeitinho, fazer um negocinho, como diz o professor, e que não tem como. As pessoas acabam entendendo. No verbete do DAC, página 12, o item infiltraciologia. Aqui é o seguinte: nessa altura das realizações existenciais, podem sobrevir alguns estágios, ou algum estágio humano infiltrativo, que é a infiltraciologia, de pedágio evolutivo concomitante, qual aconteceu comigo, extrafisicamente,
com a criação da mini Comunex temporária Pandeiro, que é da Heuerbeck, da Conscienciologia. Afora possíveis mini infiltrações cosmoéticas de curta duração. Aqui que eu falo que a autodesocupação cansa, a autoexperimentações geram convicções, companhias complicadas dificultam, companhias inconflitivas facilitam. Então, por exemplo, o que é infiltração nesse caso? É quando a pessoa veio para fazer a sua programação existencial, mas está com folga. Então ela faz um bico para fazer assistência. Isso aqui é infiltração. Agora, para você e para mim, ele está falando o seguinte: a verbetógrafa e ao professor Valdo. Primeiro é você. Tem experiência de trabalho com 2 grandes empresas familiares de origem judaica. Nas 2 notei que os funcionários que fazem parte da família não fazem nenhuma questão de mencionar esse fato. Pelo contrário, agem como se fossem agentes secretos, que é infiltração. Como você não pergunte, caso você não pergunte, eles jamais mencionam qualquer relação com a família proprietária do negócio. Esse comportamento me parece justamente o oposto das empresas familiares tipicamente brasileiras, nas quais existe uma necessidade de deixar bem claro quem são as pessoas que fazem parte da família. Todos que conheci dessas empresas familiares de origem judaica eram poliglotas. O professor, o Verbetógrafo, poderiam comentar? Eu tenho meu comentário, mas fala você primeiro. Eu não entendo muito de família judaica, começando por aí. Mas no meu caso é que eu entendo um pouquinho. Pois então, essa parte eu lhe deixo. Eu penso o seguinte, o nome da família é muito associado à atividade da empresa. Claro que cada caso é um caso, né? Se fala ali da preservação do nome e tudo mais, no verbete eu trago isso. O que eu acho importante é ver o quanto a pessoa se acha confortável naquele meio, se ela concorda com as atividades da empresa, se as questões são cosmoéticas. Você tem razão, é isso mesmo. Mas agora o problema do judeu é o seguinte: os judeus no mundo inteiro, eles se tornam antipáticos devido a esse processo, porque o segredo é a alma do negócio. Eles não falam para ninguém o que acontece, se infiltram, dominam a situação toda e não diz para ninguém. Porque o processo todo é o lucro, é o rendimento econômico, é isso que eles pensam. O pan-judaísmo todo é baseado nessa história. Ele aqui está vendo, quem trabalha com os judeus sabe disso. Eles procuram minimizar tudo, eles só conversam entre eles quando precisam. Mesmo assim, entre eles evitam quando não precisam. Só quando precisa. Agora, por fora, tudo o negócio é acima da família, é acima do parentesco, é acima da afinidade, é acima da amizade, é acima de tudo. O dinheiro, o cifrão na frente, e acabou. Isso é que é o pan-judaísmo, é verdade. Mais uma vez, vocês estão vendo aquilo que eu vim falando aqui. Agora, veja, essa pessoa era de São Paulo e já trabalhou em 2 empresas e viu isso bem claro. Eles não falam nada. Por exemplo, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu fui fazer o livro Projeciologia. Agora, era uma pessoa que era minha amiga, um grande judeu, empresário de alto nível, com editora, filhos, e só o edifício lá tinha uns 6 andares, imenso, enorme. Só aquilo era uma fortuna. Mas agora, a editora funcionando, trabalhando, editando revista, tudo isso. Mas eles eram meu amigo devido ao processo de comic books, o processo de gibis e outras coisas mais, história em quadrinho, que eu tinha ajudado para encaminhar, inclusive indiquei para eles, fazendo um levantamento da biblioteca que eles tinham lá, guardado de edições antigas. Então eu falei o que é que daria dinheiro nos Estados Unidos. E aquilo deu um dinheiro para eles, grande. Então eu fiquei muito amigo da turma toda. Quando eu fui publicar o Projeciologia, eu fui lá. Então eu falei com ele, olha aqui, eu quero publicar esse livro e eu vou fazer o livro gratuito. O livro é encadernado, tem cerca de 928 páginas, encadernado, muito sério, e a edição toda gratuita. São 5.000 exemplares. Eu vou pagar isso tudo aqui e vou distribuir gratuitamente para a biblioteca, para o exterior, para a gente que a gente conhece.
Aí ele me deu conta, você não pode fazer uma coisa dessa. Você não pode publicar uma edição dessa que é, até um certo ponto, luxuosa, séria, rica. Então foi um custo. Aí eu vi para ele e falei assim, vem cá, você não é meu amigo, você me conhece há muito tempo. Eu só te peço o seguinte, faz um preço que você tem uma taxa menor aí, um preço de custo com um pouquinho mais seu. Dá um jeito. Aí, com muita calma, com jeito, eu consegui que eu fizesse a publicação. Ainda consegui que eu fizesse 5.000 exemplares oficiais, mas com 200 a mais, porque eu não estava confiando na encadernação que eles arranjaram lá. Que a encadernação dava erros de encadernação. Então, aqueles exemplares eu não ia distribuir com o negócio errado. Ia complicar tudo. O livro já tem uma certa complicação, porque era um tema que eu estava mandando para gente que não conhece bem dos assuntos. Agora, o que se passa? Quando, então, nós entramos com o processo na máquina, ele indicou para mim quem é que devia de fazer o processo, por exemplo, de posicionamento. Tem vários nomes para isso, dos originais. Quem é que ia fazer encadernação? E também eu pedi para ele que eu queria uma pessoa para fazer uma revisão. Então ele me deu. Eu fui atrás da revisora que deu, etc. Tal. Fui atrás depois dos outros para ver a encadernação final. A encadernação que eu estou falando, a de capa, com tudo isso. Era o maior do Brasil. Para vocês terem ideia, quando entrou meu livro com 5.000 exemplares, entrou lá um dicionário que tinha um montão de exemplares. Parece que na ocasião era mais de 50.000 exemplares. Você está entendendo? Agora, o que é depois com o tempo? Olha só, eles eram meu amigo. Antes de eu falar em publicar um livro, eu ia lá, almoçava com ele, cedia o meu motorista com o meu carro, para ele ir à cidade, olhar banco, as coisas que eu precisava, enquanto eu ficava lá estudando os processos de livro e das revistas que haviam lá. Ele era meu amigo de muito tempo. Agora, o que se passa? Depois que publicamos, que eu fui ver as coisas, todas aquelas pessoas que ele indicou, tudo é judeu. E eu não sabia de nada. Quer dizer, na hora que eu resolvi fazer um negócio com ele, eu entrei dentro de uma rede judaica. E ninguém sabia de nada. Ninguém sabe nada. Agora, eu fui pesquisando, depois fui lá para ver como é que é, todos judeus. Todo mundo com que... Inclusive a moça era judia, a tal que fez. É tanto que ela era judia, não era boa, ela fez a opção de erro, eu vi que não dava para fazer a revisão com ela, paguei tudo, ficou por isso, fiquei calado. Eu mesmo fiz a revisão depois. Agora, então, você veja, isso é a experiência que eu tive com publicação de livro no Rio de Janeiro. Agora, não reclamo nada. Ele era meu amigo, muito bom, ele agora hoje não vive mais, já faleceu. Mas me ajudou nessa questão, foi muito bom, a situação muito boa, entende? Agora aqui, venho de família superprotetora, com holopensene de aprisionamento conservador e tradicional, onde a mulher tem que casar, e os filhos, para serem independentes, também têm que casar. No entanto, sempre busquei o autoaprimoramento, sempre senti necessidade de remar contra a maré. Nunca cheguei à estabilidade profissional. Sinto que preciso romper, sair de casa e cometer mais loucuras. Sinto-me mais na posição de mãe do que de filha e estranha no ninho. Hoje ainda sinto que estou com falta com a PROEX. Professor, há alguma possibilidade de ter me preparado a vida inteira justamente para trabalhar na empresa familiar conscienciológica? Como sobreviver se não fiz pé de meia? Olha, o problema você tem agora que reajustar a sua vida com calma. Agora, o ideal é você ver a sua vida como é que é, e eu te aconselho fazer uma consulta a um consultor econômico financeiro para ver o que faz da sua vida. Que é preciso analisar você do ponto de vista econômico, ver se você tem família, se tem filho, como é que é a situação. É uma senhora que está falando isso, eu não sei o que é que ela tem. Então, o ideal era consultar um consultor econômico financeiro que possa dar ideia para ela daqui para frente, para ela se emancipar da situação toda, se ela não está se sentindo bem. Uma coisa eu digo, ela está certa de fazer isso. A gente não deve fazer aquilo que a gente não gosta.
A gente deve procurar fazer aquilo que a gente gosta, mesmo que tenha que viver 6 meses debaixo da ponte, porque depois a pessoa se emancipa, se liberta, se sente solta, livre, é muito melhor. Agora, gente, uma coisa interessante que eu descobri aqui, esses perfis que a nossa amiga trouxe para mim aqui dos poloneses, perfis polônicos no Brasil, tem aqui, por incrível que pareça, o seguinte: de Foz do Iguaçu, a expedição foi visitar o Dr. Bertoni, naturalista suíço que residia no Paraguai havia 40 anos. Krostowski foi então presenteado pelo Dr. Bertoni com algumas publicações que posteriormente foram encaminhadas à biblioteca do Museu Natural de História Natural de Varsóvia, da Polônia. Em fim de março de 1923, partiu de Foz do Iguaçu em direção a Guarapuava, na localidade de Pinheirinho, a 72 quilômetros de Foz do Iguaçu. Todos os membros da expedição adoeceram de malária. No dia 4 de abril, Tadeusz Kostrowski faleceu. O socorro enviado pelo prefeito Jorge Schimmelfink, que é esse que tem o nome aí na rua, chegou atrasado, segundo um velho costume brasileiro. Krostowski foi enterrado à beira do caminho. O doutor Prevot, o senhor Prevot, um dos funcionários da prefeitura de Foz do Iguaçu, foi o responsável pelo acolhimento ao novo chefe da expedição, Jazewski, e seus homens. Instalou-os no hospital local e comunicou ao consulado de Curitiba o trágico desenlace com o líder da expedição. Esse daqui é o Bertoni, Moisés Bertoni, esse nosso grande cientista aqui da área. Agora é engraçado, né? A turma da Polônia, 1923. O homem era vivo nessa ocasião. Você sabe que ele mesmo imprimia, ele fez uma imprensa, ele mesmo escrevia, ele mesmo imprimia, ele mesmo fez até os processos da imprensa, tudo foi ele que fez. O Moisés Bertoni era uma fábula, um cientista mesmo, um gênio esse cara. E é aqui pertinho no Paraguai, sabe? Agora é interessante o livro, eu descobri aqui lendo o negócio, vale a pena. Interessante a relação conosco. Entende? A nossa amiga que trouxe, eu não sei se ela não tem mais. Já, é. Ah, não, está lá. Mas você sabia que tinha o processo do Bertoni aqui? É interessante aqui. Muito bom. Eu quero ver o resto. Gente, eu volto a ceder para vocês a nossa professora que está aqui. Josiane, podia falar um pouquinho ali na Codicologia, na página 7, você fala do Código de Ética e Valores Familiares. Como é que funciona isso? Tudo é muito misturado. Os códigos de ética e os valores familiares, eles acabam sendo admitidos e também replicados na empresa. Então, tudo é na questão da falta de critério de separação das coisas. Então, a pessoa que mais, no caso, a família mais influente dentro da empresa, ela vai fazer prevalecer o seu código de valores, a sua ética. Sempre pelo mais influente. Se vê nas empresas familiares muito a questão do jogo do poder, né, que vale muito mais a habilidade política do que a capacidade administrativa. E aí leva junto os seus valores. Né? Então, a filial da família é a empresa, mais ou menos assim. Mas no caso de empresa familiar, não há uma necessidade assim premente de se criar regras, porque aí mesmo é que acontecem os conflitos, cada um pensa de um jeito, então não converge para isso mesmo? Num certo momento eu acho que acaba acontecendo, né? Mas empresa familiar tem essa questão bem do lado emocional, do lado do apego, então fica mais difícil. Ela se torna mais fácil, eu penso, quando há a abertura, assim, que a empresa é maior, de repente há uma abertura de capital, alguma coisa assim. Enquanto ela for estritamente
principalmente a unifamiliar, é muito complicado. Muito complicado de abrir mão, de deixar toda essa cultura, toda essa bagagem separada. Né? A gente é assim, né? A gente leva nosso óleo pensene junto. Imagina uma empresa. Posso dar só sequência nessa questão dos valores? Por favor, obrigada. Josi, eu vi que tu colocou em 3 pontos que eu achei no verbete, questão de valores familiares. Um foi ali no Principiologia, o princípio da preservação dos valores familiares. O códigologia, né, que a Ju falou. E também no efeito, os efeitos dos valores familiares interferirem nas decisões empresariais. A minha pergunta, na verdade, é: as famílias têm seus valores. Tem. Tu e teu irmão são irmãos, portanto, têm os valores familiares. Porém, tu tem valores conscienciais, multidimensionais. Como isso, o teu irmão não tem acesso a essas informações ou não, pelo menos, se envolveu como tu, né? Como foi essa questão? Pela cosmoética, você já deu os exemplos. Mas esses outros valores? Ele tem muito acesso a essa informação, por mim. Sabe, ele não frequenta instituto, ele não vai em palestra, nada, mas eu sempre falo muito abertamente das premissas da Conscienciologia, falo muito sobre teática, sabe, falo muito sobre verbação, falo muitíssimo sobre cosmoética. Todos esses efeitos que a gente já falou, eu converso com ele sobre as repercussões, sobre como as nossas atitudes influenciam ou interferem num processo, tanto pessoal, grupal, das nossas convivências, dos nossos clientes. Então, toda essa informação ele tem através de mim, porque eu passo o dia falando nesse sentido. Eu não dou aula para ele, não é isso. Mas sempre que eu tenho oportunidade, como eu falei já, eu vou pelo exemplarismo, que eu acho que dá o maior resultado, mas junto vai um pouco de teoria. Aqui na patologia, na terceira linha, sobre a insatisfação com o momento profissional. Em que sentido, a gente até falou sobre isso há pouquinho, em que sentido tu traz essa questão? A insatisfação. Muitas empresas familiares, elas surgem por uma insatisfação profissional, né, do fundador. Então, ele é lá empregado numa empresa tal e ele pede demissão e a partir daí, porque ele está insatisfeito, e a partir daí ele monta uma empresa para fazer o que ele julga que é melhor. Então, até tem estudos que dizem que que essa insatisfação é um grande incentivo para as empresas. A pessoa está insatisfeita, em vez de ela ir para o mercado e concorrer com outras vagas, ele se aventura, muitas vezes dá certo, né, de fazer um negócio próprio para essa satisfação profissional. Obrigada. Alô? Poderia ampliar um pouco o que você entendeu, quis dizer com a profissionalização endógena na patologia? Sim. A gente já comentou antes, essa profissionalização, principalmente na empresa pequena ou de médio porte, essa profissionalização se dá dentro da própria empresa. A pessoa não sai para se profissionalizar e volta com uma bagagem maior, como é possível numa empresa que tenha maiores recursos. Então, essa profissionalização ela é feita assim, de uma forma ali mesmo. A pessoa continua trabalhando e vai sendo treinada dentro da empresa, ou ela faz uma especialização numa faculdade, mas ela aplica na própria empresa. Então, ela é uma coisa bem interna. Ela não sai dessa empresa familiar e vai para uma outra empresa para depois trazer o conhecimento. Igualmente, como eu sou curioso, aqui na caracteriologia se cita 2 casos. Teria mais alguns para ilustrar a gente do conhecimento dessas curiosidades ou historiologias sobre empresas?
Desculpa, não entendi, Ricardo. Teria mais algum exemplo, além desses dois que você citou aqui na caracterologia? Algum caso? Sim, há muitas... no caso de curiosiologia que eu vejo, tem muitas pessoas que acabam sendo tratadas pelo nome da empresa. A gente vê no meio, lá está chegando o seu fulano de tal, né? Então, tem nesse caso, que está escrito ali, da pessoa ser conhecida, ou ter tido o seu nome, né, associado a uma profissão. Agora, eu percebo no meio que há muitas pessoas que são tratadas pelo nome da empresa. Elas deixam de ter uma identidade pessoal e passam a ser tratadas como empresa. Nós tínhamos lá o velho chavão, né? De pai para filho desde 1910. Isso, também isso. É isso mesmo. Você mesmo coloca ali no início, na primeira página, que as empresas, é difícil uma empresa passar de 3 gerações, né, na mesma família. E eu já li com relação à dificuldade que tem de abrir o capital, às vezes, de empresa de familiar, porque eles sentem aquela empresa parte da família, na hora que abre o capital, passa a ser um monte de dono que eles nem conhecem, nem sabem quem são, né? Então, como você vê essa hora, a hora de abrir o capital? Porque também o capital tem que ser aberto na hora que a empresa está bem, né? Não pode abrir na hora que ela está em crise, né? Para salvar. Então, tem a hora que ela está bem. Como é que você vê essa parte de a hora de abrir o capital na empresa familiar tradicional, assim? Eu vejo eu acho que é muito complicado pelos apegos, né? Se passar o bastão de pai para filho dentro já é complicado, porque a pessoa tem que abrir mão do poder, tem que abrir mão da referência, né? Ela é uma referência dentro daquele contexto. Eu acho que deve ser muito complicado. Ainda a minha empresa não é desse tamanho para abrir capital, mas as pessoas têm que ter muito preparo. A própria sucessão, ela deve ser trabalhada muitos anos antes de ela ser efetivada. Inclusive para trabalhar com isso, né? De que a pessoa vá aos poucos se familiarizando com a passagem do seu poder para outro, né? Toda essa questão. Eu acho que não deve ser muito fácil, principalmente porque eu trago a questão da Grupo Carmologia, né? Que tem toda aquela questão de bem afetiva, bem emocional, assim, associada. Teve um filme que ganhador do Oscar, do último prêmio, que chama Os Descendentes, com George Clooney, que é o contrário, são vários primos que eles herdaram no Havaí uma terra nobre lá, um pedaço de terra nobre lá, dos descendentes deles que colonizaram o Havaí. E o problema é que ele é o responsável, o único tutor para dar canetada para venderem para um conglomerado de hotéis. E ele fica com esse impasse. Eu não vou contar o resto porque senão estraga o filme. Mas é bem isso. Ele fica, ou ele vende, está todo mundo meio precisando de dinheiro, a pressão é grande, tudo leva a ele fazer isso, porque eles vão ganhar dinheiro para nunca mais precisar se preocupar com dinheiro. Mas aí ele começa a viver um certo impasse por causa da vida pessoal, mistura com essa parte. Aí tem a pressão da família, tem as pressões dele pessoais, dos problemas que ele está passando, que também acho que vale a pena. O nome é Os Descendentes, foi ganhador de Oscar esse filme agora. A gente tem que pensar essa questão também, que nem sempre o dinheiro é tudo, né? Se a pessoa fundou uma empresa, ela tem um outro objetivo que não só ganhar dinheiro, né? Até eu trago a questão da representatividade social, né, de uma empresa familiar. Saiu uma reportagem há pouco tempo no jornal de uma cidade lá perto de Porto Alegre que as pessoas eram agricultoras, tinham preconceito porque elas eram agricultoras tão somente, elas começaram a produzir tipo frigorífico, essas questões de embutidos e tal. E elas foram tomando uma forma e tendo uma força na cidade que do preconceito, que eles eram chamados até de pés vermelhos, assim, por causa da terra, né? Terra fecunda. E eles foram tomando conta daquela questão e trazendo benefícios para a cidade, uma cidade minúscula,
que hoje é um... Tu não precisa nem apresentar nada, se tu diz que tu trabalha em tal lugar, todo mundo te oferece crédito. Pelo nome da família, da empresa que está por trás. Porque ela não estava preocupada tão somente com as suas questões financeiras, e tanto que uma parte da família continua ainda sendo agricultora, tendo essa empresa familiar bem sucedida. Mas veja, o objetivo ali não era tão somente ganhar dinheiro que tu traz ali, né? O objetivo era de até trazer desenvolvimento para aquele povo, do vilarejo, né, no caso. A gente tem alguns exemplos também aqui na CCCI, tem um exemplo específico de uma pessoa que também teve herança junto com os outros irmãos, só que quando eles já administravam a empresa, só que quando morreu o pai, aí tipo, tudo mudou de figura, assim, matéria, quando entrou o dinheiro mesmo. E ele abriu mão de tudo, o pessoal não entendeu muito bem, achou que ele estava armando alguma coisa, assim, porque não acreditavam, assim, como é que pode? Mas quebra-pau danado, continua o quebra-pau, ele abriu mão da parte dele, praticamente deu assim, pode ficar, e ninguém entendeu nada. Aí entra um paradigma consciencial cosmoética, que impactou todo mundo ficou desconfiado, depois de um tempo, ele ele não queria nada mesmo, não, mas isso impactou ali o paradigma dentro do núcleo familiar ali, tradicionalista, inclusive. Muito bom. Aqui no ar, você poderia falar mais da sua frase enfática? Ampliar ela um pouquinho para a gente, aí, para trazer a tua ideia com essa frase enfática? Já falou, eu sou Já falei, mas eu posso falar de novo. Obrigada. Não, eu trago exatamente a questão de que, não sei se foi bem nessa ordem que eu falei, mas como a empresa ela tem lá seus objetivos, né? Tu tem o objetivo de pé de meia, de sustentação, de repente até realização profissional. Todos esses objetivos, eles acabam ajudando, né, nessa libertação, né? Porque tu acaba minimizando as ansiedades de mexer com os conflitos ou de meter a boca na pessoa e tal. Então, até em nome do objetivo que tu tem lá na frente, seja ele de te dar bem com a pessoa, seja ele de fundo profissional, acaba facilitando essa libertação grupal. E as recomposições no sentido de que tu pode estar devolvendo para a pessoa coisas que, de uma certa maneira, tu não usou direito no passado, sei lá. Entendi. Eu estava pensando também, você estava falando antes da questão da pessoa que acaba perdendo identidade e ela leva o nome da empresa. Eu pensei no contrário, não sei se é isso, empresas, por exemplo, como a Tramontina, que é o sobrenome da família. E que a empresa, o nome ficou muito mais forte, né, do que o próprio sobrenome. E um caso lá específico da Serra Gaúcha, você conhece, acho bem complicado, que o sobrenome é Guerra. E eles colocaram o nome da empresa de Guerra. E é uma empresa enorme. E ela faz lonas para freios, eles colocam assim, guerra é paz na estrada. Ou seja, né? Guerra, paz na estrada. Mas você vê também como é complicado, né? Levar a questão do nome para a empresa, e quando este nome tem, por exemplo, um holopensene tão sério como a questão de ser guerra, né? E a gente vê guerra em caminhões aí pelo Brasil inteiro. Então você vê que coisa peculiar, né? Na nossa empresa, claro, não comparando, um dia chegaremos, talvez, ao tamanho da Tramontina, também é com o sobrenome da família. Então, se confunde. Aqui na mitologia, na página 7, podia falar um pouquinho do mito da superafinidade interconsciencial. A gente acha, no formar uma empresa, de colocar parente, que essa afinidade exista só porque é parente. E muitas vezes a afinidade não existe exatamente por isso que deve ter o parente. Né? Então, é bem esse mito de que no dia a dia a gente percebe que essa afinidade ela é uma coisa de cartão, ela não existe efetivamente. Né? Se vê muitos conflitos porque é uma pseudo-afinidade. Né? Então, a gente percebe isso no dia a dia daí.
aproveitando, então, seguindo ali o segundo mito também, do trabalho sem esforço. Este mito, há até uma cultura, uma ideia no mercado que a pessoa que trabalha numa empresa familiar, ela não se esforça, ela não precisa se esforçar. Tipo assim, o filho entra na empresa, ele não precisaria se esforçar porque o pai já faz tudo, ou porque o tio já faz tudo, né? Há o paternalismo, há aquela questão do passar a mão sobre a pessoa, tudo isso existe. Mas também não se pode pensar que a pessoa, por ser da família, por ser parente, ela não tenha que se esforçar, né? Isso, é um preconceito. Às vezes, em empresa que tem o pai que fundou a empresa, aí traz os filhos, e aí quando começam os filhos a trazer os seus filhos, aí uns trabalham mais, outros menos, e aí que acontece o desequilíbrio profissional. Isso. E aí acontecem as maiores brigas pela sucessão. Gostaria de uma sugestão sua para aprimorar o meu parapsiquismo, já que não tenho percebido nenhuma extrapolação parapsíquica há vários meses. Estou praticando a TENEPS há 7 meses e meio, faço o EV mais de 20 vezes por dia, exteriorizo energia para meus alunos durante as aulas e tenho coordenado uma dinâmica parapsíquica semanal em Fargo, nos Estados Unidos, há mais de 19 anos, 19 semanas consecutivas. Felizmente, todas as pessoas que participaram da dinâmica parapsíquica que eu coordenei perceberam energia consciencial. Entretanto, não percebo nada que acontece na TENEPS, nem nas dinâmicas, inclusive o amparador e nenhuma outra consciência. O que eu poderia fazer para qualificar o meu parapsiquismo, para ser mais efetivo na TENEPS e na dinâmica parapsíquica? Olha, eu acho que você está indo muito bem. Quem te viu e quem te vê, você é ótimo. Sabe quem é, né? O Ivan, Estados Unidos. O Ivan, o cientista, é o máximo. Com tudo isso que ele está fazendo, é fora de série. Agora, o que você deve fazer é o seguinte: você deve fazer mais registro das suas vivências, para pouco a pouco você começar a ver de uma maneira elementar os problemas das vivências, das energias. Mas, deve insistir no que você está fazendo. Você está no caminho certo. Agora, para quem era totalmente bloqueado, você está ótimo. É assim mesmo, demora mesmo, faz parte do serviço. Agora, o resultado está sendo positivo do jeito que você está falando, então não deve parar. Você deve insistir no que você está fazendo. É por aí mesmo. Com o passar do tempo, tudo isso vai desenvolver mais. É assim mesmo. Josiane, aqui no B. Por gentileza, tu poderia colocar qual a relação entre a técnica, na tecnologia, a técnica da evitação do subcérebro abdominal em relação à empresa familiar? O que tu quis colocar, o que tu quis dizer nessa parte aí? Sim. Como a empresa familiar, já foi comentado antes, ela tem muito esse caráter emocional, é evitar mesmo que a emoção tome conta em todos os momentos, né? Há momentos que é muito necessário ser racional. Aliás, a maior parte do tempo, a racionalidade deve imperar, né? Então, com relação, eu trago essa citação com relação ao controle mesmo das emoções, ao controle de pensar com o cérebro, de evitar a exacerbação emocional. Porque, como na primeira pergunta, voltando, uma pessoa colocou aí as questões dos arranca-rabos, né? Evitar essas situações de conflito, trazendo sempre para o lado racional, o lado da ideia, o lado da equalização das opiniões. Ficou claro? Ficou. Eu gostaria de aproveitar. Professora, no verbete do dicionário, na parte do enunciatum, o senhor comenta, né, na extrafisicologia, a seguir em tempo oportuno ao modo de previsão. O que o senhor coloca ao modo de previsão?
Sim. Ao modo de previsão, como se estivesse fazendo uma previsão. A consciência, por exemplo, buscará alcançar o período prolongado, autoconsciente, interassistencial e sadio da intermissão pós-dessomática, que é o que nós estamos falando aqui para a turma fazer. Por quê? Você tem que estudar tudo que você puder aqui, do ponto de vista de fazer interlocução com as pessoas consciências que precisam de assistência. Agora, o que se passa? Quando partir para a segunda dessoma, primeiro você desativa o corpo, depois lá você vai alcançar a lucidez. Na hora que você alcança a lucidez, devido você ter dedicado sua vida toda à assistência, você vai ter inspiração em quem é que você vai assistir na baratosfera. Esse aqui é o caminho, a previsão é essa. Isso aqui é a pré-intermissiologia que nós estamos falando. Aqui é para isso. Agora, nesse para-empreendimento, pode até alcançar composição, participação e equipex interassistencial na condição de mini peça lúcida do maxi-mecanismo multinacional e interassistencial. Essa equipex, né, essa filiação à equipex, a gente pode dizer, por exemplo, que ela iniciaria durante o período intrafísico? Seria um... Não, são esses que te ajudam. Por exemplo, se você é praticante da TENEP, você tem um amparador. Não, eles aí são ligados com outros. Tem um equipex, tem uma equipe extrafísica. Agora, do ponto de vista extrafísico, na baratosfera, é você pessoalmente que vai trabalhar sem amparador. O problema é seu, porque quem tem afinidade com aquelas consciências assistíveis é você, não é o amparador. E essas afinidades que nós temos intrafisicamente durante esse período, né? Como é que ficaria essas afinidades? Não, isso aí nós sempre estamos encontrando com gente que você já teve contato no passado. Ninguém encontra com uma pessoa que é a primeira vez. Não existe isso. Tudo nós já tivemos vida juntos. Dentro do grupo evolutivo sempre tem milhões de consciência que nós já temos entrosamento. Entende? Agora, o problema é que muita gente fez o curso intermissivo e estava muito envolvido com os próprios problemas pessoais e pensando no problema dessa vida que a pessoa está tendo agora. Ela não teve tempo de ver quem é que ela deixou para trás. É isso que ela vai ver agora. Pré-intermissiologia, quer dizer, antes de chegar na intermissão, você já está trabalhando para preparar a intermissão, é a previsão. Como é que funciona a TENEPS como nesse processo? Ela funciona desenvolvendo o parapsiquismo e a autolucidez da pessoa, do telepsista. Isso ajuda muito. Mas essas consciências, consciências, que o amparador traz para ser assistido na TENEPS, são ainda fáceis. Tem gente, tem contato com outros. Essa outra que você vai procurar lá, que a turma, cada um vai procurar a sua, é só você que sabe quem é, como é que é, coisa mais atrasada, mais antiga, mais no fundo da arca. É diferente. É um processo mais pessoal. E durante o TENEPS a gente já pode ir trabalhando antecipadamente nesse processo? Agora, para isso é que a TENEPS é fora de série, né? Era a mão na roda. Josiane, você poderia aprofundar para a gente sobre a enumerologia e mais especificamente fazer uma relação disso com a megapensenologia, ela que você colocou sintetizando o tema? Práticas cosmoéticas desacorrentam. Eu achei bem interessante, e depois tem essa sequência da numerologia, parece que tem uma relação aí do construindo, né? Sim, ela tem relação porque, veja, a pessoa, ela tem o empreendedorismo familiar, tem muitas famílias que já têm essa característica, né? E ela vai realmente não crescendo. Aí tem a necessidade que a gente já falou, a convivência familiar. Então, tudo isso que está colocado nessa numerologia, ela tem que ter como objetivo as práticas cosmoéticas.
sabe? Ela tem que ter como finalidade sempre uma prática cosmoética. Senão, não teria sentido eu estar falando de libertação das interprisões e fim de ciclos, né? Que agora já passam a ser evitáveis. Né? É nesse sentido de sempre ficar atento à própria libertação mesmo. Chegando na recomposição, na liberação na conquista. E na conquista. Porque, para mim, a libertação ela é uma conquista das mais sérias. Exato. Muito bom. Tá bom, obrigada. Nós esperamos mais uns 100 verbetes da sua parte, que você é ótimo. Tá certo? Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 73 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Hoje temos 5 recados. Michele Eduardo, SCP-2, de Buenos Aires. Nilma Passos, Fundamentos da Conviviologia. Jarbas, curso Apolônio de Tiana. Marguê, curso Despeticidade. E Everalda, transferência do lançamento da pedra fundamental do hotel. Antes teremos o Amigos com a Eliane. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia é o esteio financeiro, é o arrimo financeiro da Enciclopédia da Conscienciologia. O que isso significa? Que este tertuliário aqui, todos os cursos de manutenção da transmissão das tertúlias, da mini tertúlia, do ciclo mental somático, dos 2 verbetes diários que vocês recebem, e de qualquer parte do mundo podem acessar as tertúlias, além do Holociclo e da Holoteca, são os meios de produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Esses ambientes são mantidos pelo programa Amigos da Enciclopédia. Por isso é tão importante que vocês continuem sendo amigos, aqueles cuja assinatura venceram e ainda não lembraram de renovar, e quem não é amigo que possa vir a ser amigo da Enciclopédia. É muito simples, basta passar na recepção do CAEC, cartão de crédito facilitado em até 12 vezes. Quem é de fora liga para o CAEC, liga para a recepção e pode por telefone fazer também a sua adesão. Neste mês a gente vai estar sorteando aos amigos ativos 3 manuais da verbetografia a todos aqueles que estiverem em dia com o programa. A gente aguarda por vocês. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui há praticamente uma semana do curso de ECP2 de Buenos Aires para convidar mais uma vez todos os interessados e afinizados com essa assistência a ser realizada lá. Hoje a gente notou aqui a presença de várias pessoas de Porto Alegre aqui na tertúlia. Então nós gostaríamos de lembrar a vocês, convidá-los a vocês e inclusive o pessoal de Foz do Iguaçu também, que tradicionalmente colabora muito com a formação da turma do ECP2 de Buenos Aires. Ainda temos tempo, temos participações de pessoas de vários estados e estamos disponíveis para atender a qualquer dúvidas, questões, ajuda em compra de passagens. Vou passar para o Eduardo para passar maiores informações. Boa tarde. Lembrando que o ECP2 é um curso de campo, ele tem um campo no sábado e no domingo de manhã. Esse campo, ele ajuda, ele cria um espaço, uma trégua das heterointerferências, e a pessoa pode estar compreendendo ideias, ela também tem a chance de ter uma mini reurbanização extrafísica aí na sua psicosfera, permitindo uma melhora. As datas são 26 a 28 de outubro, a Ipicom Adriana Lopes, o telefone para contato aqui, 45 2102 14 48. Obrigado. Boa tarde. Você já consegue avaliar os seus diferentes atributos usados nas interações com as consciências humanas e nas interações com os animais e plantas? O curso Fundamentos da Conviviologia é o convite para o debate dessa abordagem, entre outras mais. Será nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Venha você participar desse grande evento. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um convite para participar do curso sobre Apolônio de Tiana. Acho que a maior parte das pessoas aqui já ouviram o professor Valdo falar dessa personalidade ícone, né, da história do parapsiquismo. Nós vamos dedicar um dia inteiro a estudar, todos juntos, tanto a biografia, quanto as influências, quanto as consequências
da vivência de Apolônio de Tiana nesse planeta. E esse curso será feito no dia 4 de novembro, no domingo, durante o dia todo, das 8h30 da manhã às 18 horas da tarde, onde a gente vai estudar a biografia de Apolônio de Tiana, as suas influências, o neopitagorismo, que era a linha, né, de estudo de Apolônio de Tiana, falaremos de Pitágoras, as suas influências, a medicina de Apolônio de Tiana, a relação do memoricídio que a Igreja Católica praticou em cima da personalidade de Apolônio de Tiana para valorizar a personalidade de Jesus de Nazaré. Então, assim, será um estudo bem amplo e dentro do pouco que se sabe de Apolônio de Tiana, nós procuramos convergir a maior parte das informações disponíveis hoje em dia. Então, aqueles que têm interesse na história do parapsiquismo, nós vamos tentar estudar uma das maiores personalidades dessa história. Então, convido a todos aqueles que têm interesse para participar com a gente desse estudo. Será domingo, dia 4 de novembro. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Desperticidade, que vai acontecer agora no CAEC, na próxima semana, de 26 a 28 de outubro. O curso Desperticidade é um curso de campo, né? É um curso teórico-prático, ele traz ferramentas evolutivas para a pessoa trabalhar a questão da desperticidade. Então, assim, uma pergunta, né, básica: o que você está fazendo para alcançar a desperticidade nessa vida? Você já está fazendo alguma coisa? Então, o curso Desperticidade ele é uma oportunidade de investimento nessa condição, aprofundando o assunto, né? Então, no curso nós vamos ter aí a presença de 3 epicons, que é o professor Moacir Gonçalves, a professora Marina Tomás e o professor Rui Bueno. Vão ser 3 campos energéticos, onde nós vamos trabalhar desbloqueio encefálico, expansão energossomática, vamos ter um energoduto interassistencial, e o curso ele visa o aprofundamento através de estudo, de verbetes, de debates, trazendo um pouco das experiências dos epicons para dividir aí com a turma. E, além disso, propicia uma expansão do tema. Então, para quem tem interesse, estiver investindo, ela vai ter oportunidade de entender um pouco mais, de sentir o que é ser um desperto de fato. Então, fica aí o convite, ainda dá tempo de fazer as inscrições, de 26 a 28 de outubro, tá? Mesmo quem é de fora, ainda dá tempo de fazer as inscrições. Vai ser no CAEC, e o telefone para contato é 3525-2652. Obrigada e até o curso. Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para reforçar o informe que o lançamento da pedra fundamental do Hotel Providencial, em função das chuvas, foi transferida para o próximo sábado. Então vai ser no dia 27 de outubro, às 18 horas. Tá ok? Então fica aí o convite, tá? E o informe. Obrigado. O verbete de amanhã é para dever intermissivo, especialidade em intermissiologia. Autor Rodrigo Marchioli. Obrigado a todos, boa tarde e até amanhã.